Olá pessoal, namastê. É, eu no vídeo anterior eu deixei de fazer uma menção que eu vou concluir aqui. Na verdade é uma extensão, eu já tinha dado uma explicação de como é que o chip, que seria o cartão de memória da experiência da segunda série, que é a fase humana, que é quando a alma acredita ser um ser humano. Todas as experiências que a alma teve em centenas e milhares de vidas fica deletado. Assim como quando passa da primeira fase, da fase mineral, vegetal e animal, passa para a primeira fase, para a segunda série, que é a fase humana, o chip de lembrança da experiência da primeira série, que é a série primitiva, mineral, vegetal e animal, fica deletada, né? Quando o espírito, a alma, passa pelas diferentes espécies de vida humana e evolui gradualmente por centenas e centenas de tentativas e erros, ela então finalmente desenvolve o altruísmo. Ela desenvolve a empatia ao ponto de chegar ao nível de compaixão. E aí nesse momento é que, devido à compaixão, ela então se gradua para a terceira fase. Quando ela se gradua para a terceira fase, o cartão de memória das lembranças das centenas e milhares de vidas na forma humana também desaparecem, simplesmente somem. E o ser então desperta na terceira fase, e a lembrança que ela vai ter é simplesmente a lembrança de que ela sempre foi o quê? Um deva. Ela sempre vai achar que foi um deva. E aí, quando ela tem algum conhecimento da segunda fase, ela pode até ter conhecimento da segunda fase, mas ela não tem lembrança de quando ela vivenciou a segunda fase. Como, por exemplo, você, se fizer uma regressão, você não vai ter lembrança nenhuma de quando você estava na primeira fase, na primeira série, como mineral, vegetal ou animal. Essas experiências foram deletadas junto com a memória akáshica, que a gente está dando a metáfora aqui de cartão de memória, para facilitar o seu entendimento, para facilitar o entendimento geral. Vamos usar essa linguagem mais assim, mais simples. Se eu falar memória akáshica, registros akáshicos, pode ser que nem todos entendam o que eu estou falando e fica muito esotérico. Vamos falar de cartão de memória, memórias, não é? Então essas memórias, elas ficam deletadas. E quando passa da fase humana para a terceira série, a experiência do cartão de memória, das experiências das centenas de milhares de vidas na forma humana, também ficam deletados. E o ser, quando desperta na terceira série, desperta na consciência de ser um deva. Não tem essa lembrança de ser um ser humano. Da mesma forma, quando o ser então, finalmente, depois de passar pelo estágio, que é o equivalente de experimentar as sensações naturais da alma. A natureza da alma são três qualidades. Eternidade, Ananda, que seria eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Né? Eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Sat, Tit, Ananda. Sat, eternidade. Tit, conhecimento. E Ananda, bem-aventurança. São essas três fases. E Sat, Tit, Ananda não podem ser plenamente realizadas na experiência da série humana. Por quê? Não é possível ter todo o conhecimento na série humana. Não é possível não ter todo o conhecimento, mas ter o conhecimento pleno de todas as possibilidades que o universo disponibiliza para as variedades, até mesmo porque o processador ele tem, de certa forma, um certo limite. E esse limite dificulta essa percepção completa, ou pelo menos mais ampliada. E o ser, a alma corporificada, não entende claramente que ela é uma alma corporificada. A tendência é que ela fica acreditando ser o corpo, fica acreditando ser o personagem humano. E essa dificuldade aí se mantém constantemente. Então não é uma incompatibilidade, é uma precariedade da tecnologia disponível na forma humana, que é o cérebro. A capacidade de exercitar o pensamento ao ponto de compreender plenamente que eu não sou o corpo, que eu sou o espírito corporificado, é um pouco assim demorado e o processo é bem lento, né? Agora, a eternidade não é possível também realizar
a eternidade na experiência de carbono, porque o corpo se decompõe em 100 anos. Então, a alma não tem a noção exata do que significa eternidade. Por mais que se explique o que vem a ser a eternidade, é muito difícil para entender o conceito do que é a eternidade, já que nós, na experiência de estarmos corporificadas na forma humana, e a forma humana é dentro de um universo baseado em princípios matemáticos, e a forma humana depende da combinação de moléculas de carbono, e as moléculas de carbono dentro do agrupamento que é a forma humana tende a deteriorar-se ou a decair dentro de 100 anos, e todas as outras coisas que nós observamos tendem a decompor-se, inclusive o próprio universo, ele tende a entrar em entropia. Nós então podemos perceber que as coisas se decompõem, tudo ao nosso redor decai, as folhas das árvores, as flores, as estações, é um processo de decadência constante. Assim, quando nós vamos falar de eternidade, nós olhamos a experiência ao nosso redor e não temos essa compreensão clara, porque tudo se decompõe. Por isso é difícil compreender o assunto, o que significa eternidade na sua profundidade, vamos dizer assim. Não é? É como, por exemplo, se eu estiver, vamos dizer, que eu esteja dando aulas numa escola rural e eu tenho que ensinar às crianças noções de informática, mas eu não tenho nenhum computador à disposição. Eu só vou falar para as crianças do que significa o computador, as funcionalidades. As crianças, elas vão conseguir mais ou menos imaginar alguma coisa, mas elas não vão ter realmente uma noção clara, elas não vão conseguir, sei lá, passar um e-mail, elas não vão conseguir manipular a máquina, porque justamente não há uma máquina disponível. Elas não têm experiência direta com a máquina, assim elas não conseguem aprender, já que elas não têm experiência direta com o assunto. É difícil para que elas aprendam, elas podem aprender algumas coisas, mas não tanto quanto se elas tivessem o equipamento nas mãos. É mais ou menos essa a situação da experiência no carbono. Quando os avatars, os iluminados, os espíritos elevados nos falam sobre eternidade, a gente fica assim, aquele grilinho, né? O do recurso que eu não tenho aqui tecnológico, eu colocava um grilinho ali, eu cri, cri, cri. Quer dizer, o nosso cérebro fica grilado com a ideia. Nós não conseguimos entender claramente o que significa eternidade porque nós não temos experiência disso. Tudo que nós vemos ao nosso redor se decompõe. Então como é que a gente vai ter uma... Nós podemos assim parafrasear, especular o que seria, mas não temos experiência do que significa isso. Nós não temos experiência do que é experimentar a eternidade, porque tudo ao nosso redor se decompõe rapidamente. E tudo se decompõe numa média de 100 anos. Porque mesmo que o universo dure, sobreviva depois que você partir, para você a experiência se deu. Então é assim, o processo é muito rápido, né? Para isso, só que como a alma é um princípio eterno, ela precisa da experiência de ser eterna. E a experiência de ser um ser eterno não se dá na fase de carbono, se dá na fase de éter, que é na terceira série. Por quê? Como os corpos, a tecnologia da terceira série é baseado no material que é o Akash, que é o éter, e o éter é a origem da palavra eternidade, né? Seria aí, a eternidade vem do conceito de éter, que dura muito. A tecnologia embutida no éter é duradoura, né? Portanto, os corpos baseados em matéria-prima que se fundamentam no éter duram, tipo Duracell, né? Tem aquela pilha Duracell, dura muito. E dura tanto que chega a ser parecido com a eternidade, embora não seja eterno. Só que é tempo suficiente para entender o que significa eternidade. É um estágio, não é? Na verdade. Por isso a terceira fase se faz necessária, porque se poderia argumentar assim, então por que precisa da terceira série? Por que não vai direto da segunda, já desperta no reino de Deus? Justamente por causa disso. A alma corporificada na segunda série não tem experiência, realização prática das qualidades naturais que ela é. Satid Ananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Então, ela precisa da experiência na terceira série para sentir o que é eternidade, automaticamente experimentando o que é eternidade, o conhecimento se manifesta. Uma pessoa consegue compreender o que é eternidade justamente quando ela tem um corpo que não morre.
que não se decompõe, que não se degrada. Inclusive o processo de transição da terceira fase para o reino de Deus propriamente dito é por estágios de hipnose, não é por decomposição. Isso é muito interessante. Agora, bem-aventurança, Ananda, Sat, conhecimento, que vem com a experiência. Ti, conhecimento, Sat, eternidade, não é? E Ananda, que significa a bem-aventurança, a felicidade suprema que se pode experimentar. Quando o ser está num ambiente que ele é cercado de seres belos, porque os corpos da terceira série, da fase divina, são corpos jovens, não se decompõe, não fica velho, não se decompõe, não se decai. São corpos jovens, belos, perfumados, agradáveis, são todos belíssimos, inteligentíssimos, bem-humorados, felizes, pacíficos, carinhosos uns com os outros. Eles são seres divinos, tá? E eles convivem entre si em harmonia e felicidade. Quando eles comem frutas, bebem água, experimentam os prazeres disponíveis na fase de éter, que são muitos, tudo isso se transforma numa experiência de êxtase no corpo, não se decompõe no corpo. Portanto, não há necessidade de toaletes, por exemplo, porque não há decomposição. O corpo ele não recicla o material, ele absorve tudo e tudo se transforma em êxtase no corpo e os seres vivem num estado de êxtase constante. Sendo assim, eles experimentam felicidade constante, intensamente. E não há ameaças a essa felicidade, que, por exemplo, não tem uma família, eles estão felizes, e não há uma ameaça de que vai ter uma guerra e vai acabar com tudo, ou que vai ter uma falência bancária, ou que vai vir uma doença e assim trazer uma tragédia para a família. Essa ansiedade que permeia a experiência da felicidade na fase de carbono, que é a fase humana, não ocorre na fase de éter, na próxima fase. Então, o ser ali sente a felicidade em estado crescente, que é a natureza original da alma. Por isso é um estágio. Então, na terceira série, ela vai redescobrindo a sua natureza realmente com as condições apropriadas para isso. Como no exemplo que eu dei no vídeo anterior, eu dei o exemplo do herbário, que a planta, quando está pronta, o jardineiro tira do vaso e coloca na terra, porque o vaso não tem espaço mais para ela crescer. Da mesma forma, a alma corporificada na série humana, depois que ela desenvolve a compaixão, o máximo que ela pode desenvolver é mais compaixão. Porque ela não vai conseguir ser plenamente feliz aqui na fase de carbono, porque as coisas se decompõem. Os seres com os quais ela desenvolve relacionamento afetivo desaparecem. Então a felicidade não continua. E ela precisa da experiência da felicidade contínua, eterna, porque essa é a natureza do reino de Deus. Felicidade contínua, eterna e sempre crescente. Como é que o ser vai despertar no reino de Deus sem essa experiência prévia, sem estar preparado, né, previamente? Como é que o cidadão vai entrar no campo de futebol para jogar sem fazer um aquecimento antes, sem passar pelo médico para saber se ele está ok, sem ter treinamento antes? Não é sempre assim. É preciso de estágios, é natural, é um exercíciozinho para chegar na hora e saber o que fazer. Com isso, não é, livres de ameaças e sofrimentos e misérias, na terceira fase, na experiência mística de vivenciar ali a terceira série, o ser se acostuma com as três qualidades natural da alma, que é eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Dali, ela então vai assim, transcendendo gradualmente nos diferentes níveis, que daí vai subindo, até que finalmente ela se absorve plenamente na sua natureza original e desperta no reino de Deus na qualidade em que ela tem uma relação eterna com a suprema personalidade de Deus, e a felicidade se dá assim, dessa forma, eternamente. E quando ela desperta no reino de Deus, as lembranças que ela tinha das experiências de éter também desaparecem. E ela então desperta no reino de Deus sentindo-se transcendental. Aí no sentido de que ela não tem lembrança de quando ela foi alguma outra coisa diferente. Porque
todo o sistema de decantação ele é didático, ele é funcional, ele é descartável. Não é necessário que o ser leve essas experiências para dentro do reino de Deus. Elas ficam aqui e elas são absorvidas, recicladas no sistema aqui mesmo. E renovadas e repassadas para outras almas que estão entrando. Então o processo é contínuo, eterno, nunca para. E o reino de Deus está sempre aumentando ilimitadamente. Ondas e ondas de êxtase de amor contínua. Essa é a natureza da suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. Constantemente aumentando o êxtase de amor e esse processo não tem fim. E como ele é assim dependente de amor, ele mantém o estoque de amor sempre se renovando. É como alguém, por exemplo, que é, digamos, adicto em vinho. Ele mantém sempre o estoque dele de vinho. Se alguém é adicto em café, sempre tem que ter café na prateleira. Se alguém é adicto a chocolate, sempre tem que ter chocolate na geladeira. E por aí vai, não é? E o Senhor Supremo, a deidade original, ele tem uma dicção, que é amor. Portanto, ele providencia o estoque para que o estoque nunca baixe, sempre se renove. Ele é um bom, digamos assim, administrador da sua situação de amor. Então ele espalha amor continuamente e vai ficar assim por um bom tempo e não tem problema nenhum, porque isso é muito bom. Ok, pessoal? Bom, essa é uma parte do vídeo, tá? Agora eu quero concluir com uma pequena metáfora, mas eu acho que para isso, como eu estou aqui com quase 20 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu concluí agora com esse vídeo a explicação final do processo de decantação, ok? Agora eu vou explicar no próximo vídeo de onde é que vem a nossa noção, a nossa intuição de que nós estamos dentro do corpo. Okay? Como é que isso acontece? Por que às vezes a nossa intuição é de que a alma está dentro do corpo? Por que nós pensamos isso? Da onde é que vem a conjecturação que nos faz pensar que a alma realmente está dentro do corpo? Vamos ver? Então vamos encerrar aqui e eu vou abrir o próximo vídeo para a gente ter mais tempo disponível para conversar sobre o assunto e, enfim, concluir esse bloco, porque ele é um bloco bastante rico, cheio de informações. Eu acho que vai ser muito importante dividir isso com você, tá bom? Namastê e até a próxima gravação.